Dedinho de Prosa está de volta e estamos entrevistando aqui Germana Bronzeado, que conta a história do pai dela, o ex-deputado estadual, o ex-deputado federal, Luiz Bronzeado. E como é que se deu a transferência, Germana, de doutor Bronzeado, que tinha um mandato de deputado federal no Rio, a capital transferiu-se para Brasília, e ele se adaptou fácil, ele se entusiasmou com aquele projeto de Brasília, porque ele era da UDN que se opunha a Juscelino Kubitschek. Qual era a impressão dele sobre a capital no centro do país? Ele era um entusiasmado, ele achava que Juscelino estava certíssimo e que a concentração de todos os poderes num local só ia trazer, quer dizer, ia centralizar, que a capital era o local escolhido, era o centro-oeste brasileiro, né? Ele achava que era muito apropriada a ideia dele. E antes de Brasília ser inaugurada, Juscelino levou vários deputados, viagens de avião, para conhecer ainda na construção. O projeto, né? Brasília. O projeto de Brasília, em plena construção, e minha mãe dizia que ele chegava em casa entusiasmado, aí minha mãe ficava temerosa, disse, mas como é que a gente vai para um local desse, com essas crianças... Só tem barro vermelho. Com essas crianças pequenas, né? Na época eu tinha 2 anos, meus irmãos eram uma escadinha. Era 4, 6, né? E o mais velho tinha 10 anos de idade. Então ela ficava... Mas ele, em 60, quando houve a transferência para a capital, nós já fomos com toda a bagagem. Ele gostava muito de andar de carro, de passear com a família. Ele foi de carro ou foi de avião nessa aí? Eu acho que ele foi de carro. De carro, né? Você tinha quantos anos? 2 anos de idade? Eu tinha uns 2 anos de idade. Eu acho que ele mandou a família de avião e ele, pelo que eu conheço dele, ele deve ter ido de carro. E a adaptação em Brasília? Foi fácil ele se adaptar? Ele se entusiasmou muito com Brasília. Comprou logo, naquela época, quem chegava no início, quem chegou no início teve a oportunidade de comprar vários imóveis, porque a oferta era muito grande, então ele comprou terrenos, o apartamento que nós morávamos até a gente voltar à Paraíba, ele também comprou. E assim, a gente viu a cidade ser construída ao nosso redor, né? Porque tinham pouquíssimas coisas. Em 60, quando ela foi inaugurada, tinham várias superquadras por serem construídas. A nossa superquadra mesmo, que nós morávamos, eu acho que tinha uns 2 ou 3 blocos prontos, o restante estava em construção, né? Depois nós nos mudamos para essa outra superquadra, que era a 208 Sul, e eu acho que nessa mesma situação, eu me lembro de pequena participar ver as construções subirem, né? Os prédios serem levantados. Mas aí eu quero entrar, isso aí estamos falando de 1960, né? 60. Mas 60. eu quero chegar a 64, que é quando houve a ruptura, houve o golpe militar. Doutor Bronzeado ficou de que lado? Bem, eu acho que ele aceitou a situação como ela veio, né? Então ele aceitou como veio e ficou... Ele era da UDN e ele se manteve... no partido dele, no lado partido dele, né? O partido dele apoiou com os ideais dele. Papai era uma pessoa que, por exemplo, a história de ser de direita ou de esquerda, você sabe que Iremar Bronzeado, que é o irmão dele era dele, comunistão, né? Iremar era do Partido Comunista, mas assim... como intelectuais, eles se davam muito bem, discutiam, claro, cada um discutia a sua... Cada um defendia a sua sardinha, né? Mas eles se davam muito bem, né? Não existia a questão de esquerda, de direita, existiam as convicções, né? É verdade. Agora tem um episódio de Paulo Freire, o famoso educador, que o golpe militar estava procurando ele. Reza a lenda que o doutor Bronzeado disse, olha, vamos lá para casa que eu faço parte da turma aí, e não vão desconfiar nunca que você... É verdade essa história? Conta essa história pra gente.
É verdade essa história. Paulo Freire, quando veio a Revolução, foi procurado em Recife, em Pernambuco, porque ele era tido como comunista. Então, E perigoso, viu? É. Para os padrões daquela época, Pois Ave é. Maria. E aí eu conversei com minha mãe disse, não, houve uma ligação de Recife, de Paulo Amaral, que era colega deles de faculdade, porque Paulo Freire fez direito com meu pai em Recife. Ele frequentava a faculdade de pedagogia e de direito, ele fazia os dois cursos. Então, assim, essa turma era uma turma muito unida. Odilon Ribeiro Coutinho, aqui da Paraíba, também era da turma de 47, se formou em 47, era da mesma turma. E houve essa preocupação de telefonar e dizer, Bronzeado, a gente está preocupado com a situação de Paulo, porque a gente quer que ele saia... Os caras estão procurando ele, né? Estão procurando ele, a gente Os quer milicos estão nos calos dele. Quer que ele saia do país. Todos sabiam que Paulo Freire tinha uma saúde muito frágil, ele havia tido tuberculose na juventude e não aguentaria. Ele era uma pessoa intelectual, era uma pessoa, né? Ele não ia aguentar uma prisão militar, né? E tudo que a gente sabe que pode advir de uma situação dessa. Aí meu pai disse, não, mande ele aqui para Brasília e ele vai ficar aqui e vamos ver, e todo mundo lutando para tentar conseguir tirar ele do país. E ele ficou, minha mãe disse que entre 2 e 2 meses e meio, quase 3 meses. Na casa de vocês. No apartamento da gente, sem em Brasília. ninguém saber. Ninguém sabia. Só assim, as pessoas mais chegadas que participaram da... Então ficou ele e a esposa. Eu chamava ele tio Paulo e chamava ela de tia Elza. Minha mãe disse que eles ficavam a maior parte do tempo no quarto, não saíam de lá. E eu me lembro que eu era pequena e nós recebemos uma visita em casa de uma prima que morava também em Brasília, era daqui da Paraíba. Quando ela tocou a campainha, eles estavam na sala, conversando com a gente. E rapidamente eles se levantaram. Eles se levantaram. É a polícia do exército. Não, eles se levantaram e foram para o quarto, né? Eu era pequena, achei aquilo estranhíssimo, né? E quando a minha prima entrou, no meio da conversa, eu olhei para minha mãe e indaguei. Eu disse, por que tio Paulo e tia Elza foram para o quarto? Aí minha prima disse, não, vocês estão com visita aqui, a gente veio atrapalhar. Eu disse, não, é um casal amigo nosso que está aí. A Elza era esposa de Paulo Freire. Era a primeira esposa dele. Ela veio a falecer depois e ele se casou novamente, né? Mas assim, ele passou esse tempo lá em casa e todos preocupados em tirá-lo do país. Eles sabiam do risco que ele corria aqui. Meu pai tentando lá em Brasília e os amigos aqui em Pernambuco também, Paulo Amaral. E aí veio Ariano Suassuna, que Ariano também era tido como de direita. Tinha vários amigos generais. Ariana era tido da direita? Era? Tinha vários amigos generais e foi através de um Mas general. Geraldo Vandré também tinha um parente general. Pois é. Do exército e era da Mas esquerda. foi através de Ariano, e aí Paulo saiu de Brasília, saiu da minha casa e voltou para Recife. Foi através dessa amizade com esse general, que Ariano tinha, que ele conseguiu sair do país. Você não sabe se era o general Aurélio de Lira Tavares, não, né? Não, mas eu tenho... Que era paraibano, só um registro de curiosidade, era paraibano e compôs aquela junta militar que derrubou Costa e Silva e tomou conta que o Ulisses Guimarães chamava os Três Patetas. Não, eu acho que não era esse, não. Era não, né? Eu tenho um depoimento de Ariano que eu consegui gravar. Sobre isso, ele fala sobre isso? Ele falando sobre ele diz isso. O quê? E ele fala sobre o general. Ele fala ele fala sobre papai. Porque assim, a primeira vez que eu ouvi essa história contada por outra pessoa que não meu pai, foi para o Flávio Tavares. Flávio Tavares foi uma aula espetáculo de Ariano Suassuna, que ele deu aqui na UFPB. E no dia seguinte, Flávio me ligou. Disse, mas olha, Ariano Suassuna deu um depoimento sobre seu pai que eu não sabia. Aí eu disse, e o que foi que ele falou? Ele disse, não, contou a história de Paulo Freire, que ficou escondido na sua casa, porque perguntaram a Ariano nessa aula espetáculo o que era ser de direita ou de esquerda. Ele disse, olha, isso é muito relativo. Aí contou essa história. Paulo Freire era tido uma pessoa de esquerda e Bronzeado de extrema direita.
Mas Um a protegia o outro. questão dos valores, da amizade, né? Quer dizer, e aí você... Está acima disso tudo, Está né? acima disso tudo, não existe direita ou esquerda. A gente vai fazer um breve intervalo e continua essa história daqui a pouco. Até já.